Seja bem-vindo. Que a paz do Senhor envolva o seu coração agora mesmo. Respira fundo. Talvez você tenha chegado até aqui com a alma cansada, a mente cheia de perguntas, o peito apertado por notícias difíceis e por noites que parecem não acabar. Mas hoje eu te convido a aquietar o coração por alguns minutos. Fecha os olhos se quiser, porque esta história é um abraço de Deus em você. É para lembrar que Ele não abandonou seus passos e que, por mais longa que seja a madrugada, existe uma manhã reservada ao povo que confia. O choro é real, a dor é real, a luta é real, mas a presença de Deus é ainda mais real. E Ele sabia exatamente onde te encontrar. Samuel sempre foi um homem simples. O tipo de pessoa que cumprimenta o vizinho na calçada, que conserta o que pode, que agradece o pão e não desperdiça a palavra. Na rua onde morava, todos sabiam que se precisassem de algo, podiam bater no portão dele. Casado com Maria, tinha no olhar um agradecimento pela vida, até o dia em que a vida mudou. A notícia veio como um vento gelado abrindo janelas no inverno. Exames, consultas, mais exames, olhares sérios, palavras contidas. O médico, com cuidado, colocou as mãos sobre a mesa e disse aquilo que nenhum ouvido quer escutar. Samuel sentiu o chão oscilar. Maria manteve a postura, mas os dedos dela, entrelaçados aos dele, tremiam. Saíram do hospital como quem caminha em um corredor de vidro. Cada passo podia estilhaçar tudo. Naquela noite a cama parecia grande demais, a casa pequena, o silêncio alto. Samuel ficou sentado à beira da cama observando Maria dormir entrecortando a respiração. Ele não era homem de discursos, mas de súplicas, e ali baixinho disse: Senhor, eu não sei por onde começar, mas eu sei que tu estás ouvindo. Se o Senhor me der só mais um pouco de força, eu continuo. O coração doía, como se pesasse toneladas. Mas no fundo, algo dizia que Deus não tinha terminado a história. Uma lembrança antiga veio como luz de vela acesa em quarto escuro. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ele repetiu em pensamento esse trecho do Salmo 35, como quem segura uma corda em meio à correnteza, e dormiu. Os dias seguintes foram uma sucessão de prazos, de idas e vindas, de vamos observar, vamos aguardar, vamos tentar. O rosto de Maria perdeu cor, mas ganhou brilho nos olhos cada vez que Samuel orava. E ele orava de madrugada, olhando o céu pela janela da cozinha, com uma xícara de café frio sobre a mesa e os joelhos apoiados num tapete já marcado pela insistência da fé. Quando a ansiedade apertava o peito, ele abria a Bíblia e lia devagar, mastigando as palavras como quem precisa de pão. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Isaías 41:10. Cada vez que ele ia, parecia que a casa encolhia de volta ao tamanho certo, que o ar voltava aos pulmões, que a noite aprendia que tinha hora de ir embora. No entanto, houve um dia pior que os outros. Um resultado ruim. Um médico com um olhar que evitava o olho no olho, um suspiro demorado antes da frase: precisamos preparar vocês para o que pode acontecer. Na volta para casa, o ônibus parecia andar em câmera lenta. Samuel segurava a mão de Maria com força. Ela encostou a cabeça no ombro dele e, pela primeira vez desde o começo de tudo, chorou, do jeito que não se escolhe. Um choro que treme o corpo e aperta a garganta. Ele a envolveu com um braço como quem cobre um passarinho, com as duas mãos, e sussurrou: a gente ainda vai agradecer. Naquela noite deitou ao lado dela, mas não dormiu. Foi até a sala, ajoelhou no carpete e falou com Deus sem forma, sem roteiro, sem teologia. Pai, ajuda a gente, não deixa o nosso coração se quebrar. E ali, numa dessas orações sem forma, uma frase acendeu: o que é impossível para os homens é possível para Deus. Lucas 18:27. Samuel repetiu isso como se ancorasse num rochedo no meio do mar e decidiu que, por mais que doesse, não seria a voz do medo que ditaria os próximos passos. No outro dia, Maria pediu para ir à igreja. Ela não queria explicações, queria um lugar para descansar a alma. O templo era simples, as paredes brancas, o louvor tímido, mas honesto. Sentaram no fundinho, sem vontade de chamar a atenção. Em certo momento, uma senhora com cabelos grisalhos, dessas que aprenderam a ouvir mais do que falar, aproximou-se. Não perguntou detalhes, não quis saber diagnósticos, apenas segurou a mão de Maria e disse: Filha, Deus me mostrou você durante a oração. Ele disse que não te deixou. Ele te ama com amor eterno. Maria chorou em silêncio. Samuel fechou os olhos e por um segundo pôde respirar sem dor.
Os dias não viraram um filme de final imediato. Não foi assim. Houve recaídas, febre de madrugada, cansaços que doíam nos ossos. Houve noites em que Samuel sentiu medo do próprio medo. Mas ao mesmo tempo começaram a surgir detalhes pequenos que só quem observa com alma percebe. Uma manhã com menos náusea, um apetite que apareceu sem aviso, uma visita que trouxe uma palavra exata, um enfermeiro que orou baixinho enquanto trocava o soro, uma paz que se assentava na casa feito poesa boa. E aos poucos a fé deixou de ser só sobrevivência para virar convicção. Eles passaram a agradecer antes do resultado, a agradecer antes do remédio fazer efeito, a agradecer antes de entender. E cada obrigado era um tijolo novo numa ponte que os levava do lado escuro da noite até um pedaço de manhã. Chegaram os novos exames. Quem já esperou uma sala de laudos sabe o tempo ali aprende a se arrastar. Samuel respirava contando até 4, como aprender com um amigo que lidava com ansiedade. Maria, mais serena, olhava pela janela e repetia baixinho: Jeová Rafa. O médico entrou com a pasta nas mãos. Sentou-se. Folheou. O silêncio durou o suficiente para caber uma eternidade. Depois as palavras vieram, simples, quase delicadas. Está diferente? Muito diferente? Eu quero repetir este exame em outra máquina, por segurança, mas está diferente para melhor. Samuel apertou a mão de Maria com força. Não houve grito nem cena, apenas 2 pessoas que no íntimo sabiam que Deus tinha posto a mão. Repetiram os exames. A equipe confirmou a melhora. Um médico disse que não costumava usar a palavra milagre, mas que naquele caso não tinha outra explicação satisfatória. Um colega pediu para avaliar os resultados. Outro sugeriu mandar o caso para estudo, e enquanto a universidade discutia, a casa de Samuel e Maria celebrava em silêncio. Com orações que sobem sem fotografia, eles ligaram para a senhora dos cabelos grisalhos. Ela chorou do outro lado e disse: Eu sabia, Deus é bom. No domingo voltaram à igreja, sentaram no mesmo banco. O louvor era o mesmo, mas parecia outro. O pastor leu um salmo que já conheciam e ainda assim parecia novo. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ele repetiu em pensamento esse trecho do Salmo 35, como quem segura uma corda em meio à correnteza, e dormiu. Os meses seguintes foram a recuperação para Maria. Do apetite de destaque, a dulces brigadas por umas seguidas sedas preciosas e o olhar que carteou. Samuel na vareda, instanciado no céu do bom dia. Quando algum vizinho perguntava, ele não usava muitas palavras, dizia apenas: a gente orou, Deus ouviu, e isso bastava. Mas o que mudou não foi só o resultado do exame, foi o coração que aprendeu a reconhecer Deus nos detalhes, no copo d'água que ele via, no abraço que acalma, na palavra que chega no horário certo, na porta que se abre quando todas as chaves parecem perdidas. A casa ficou mais silenciosa, de barulhos ruins e mais cheia de uma paz que não faz propaganda. Paz que fica, que acorda junto, que deita junto, que não exige prova para existir. Eu conto esta história para você que está aqui agora. Talvez a sua noite seja outra. A enfermidade de alguém que você ama, a dor de uma perda recente, a ansiedade que não solta, a conta que não fecha, a rejeição que corta, a solidão que pesa. Talvez você esteja com a cabeça entre as mãos e o coração entre os dedos sem saber se aguenta mais uma hora. Eu não tenho respostas fáceis e Deus não me disse o porquê das coisas, mas Ele me ensinou a te lembrar: Ele está, Ele vê, Ele ouve, Ele chega e Ele conduz. A palavra diz e a palavra não volta vazia. Não temas, porque eu sou contigo. Diz e sustenta. O que é impossível para os homens é possível para Deus. Diz e cumpre. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Se você consegue, repita no íntimo: eu creio. Mesmo cansado, eu creio. E assim eu encerro a história de Samuel e Maria, não como quem fecha um livro para colocá-lo numa estante, mas como quem guarda um testemunho no bolso do coração para usar nos dias de inverno. A noite deles foi longa, mas não foi eterna. E a alegria chegou, não como festa barulhenta, mas como sol que entra pelas frestas sem pedir licença. Terminou. E agora, se você me permite, eu quero orar por você que está aqui ouvindo. Pai amado, em nome de Jesus, eu apresento esta vida preciosa diante de Ti. Tu conheces o peso que ela carrega, os exames, os papéis, as palavras duras, o medo que insiste, a saudade que aperta, a pergunta que não acha lugar. Espírito Santo, entra nesta casa agora. Entra neste quarto, entra neste ônibus, neste trabalho, neste hospital e derrama paz que excede todo o entendimento. Onde há enfermidade, estende tua mão e cura. Onde há portas fechadas, abre caminhos que os olhos humanos não alcançam. Onde há choro, enxuga as lágrimas e coloca a esperança nova. Onde há cansaço, renova as forças como águia. Onde ouvem não, escreve o teu sim segundo a tua vontade. Abençoa a família, guarda as idas e vindas, cerca com a tua graça e tua fidelidade. Que esta pessoa sinta agora que não está só. Em nome de Jesus eu declaro sobre esta vida paz, provisão, cura, reconciliação e uma manhã de alegria. Amém.
Se esta história toca o seu coração, compartilhe com alguém que precisa de esperança. Deixe o seu testemunho nos comentários, o que Deus já fez ou começou a fazer em você. E inscreva-se para continuar recebendo mensagens que edificam e fortaleçam a sua fé. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém.